Boa tarde a todos, colegas vereadores e internautas que nos acompanham. Retornando aos trabalhos da nossa CLI do lixo, Lagoa Vermelha, Câmara de Vereadores, dia 4 de fevereiro de 2022. Hoje, dando seguimento então aos trabalhos, teremos a oitiva das testemunhas João César Vilarino e o senhor Rudimar Vedana. Porém, antes das oitivas, seguindo o rito estabelecido pela comissão, passamos à leitura da ata da última reunião desta comissão. Peço à servidora Aline Souza que faça a leitura da ata da última reunião. Ata número 13. Aos 10 dias de dezembro de 2021, às 14 horas, no plenário Nadir Maria Castellano, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, com os vereadores Gabriel Vieira, Márcio Marques e Ranieri Bosa, para dar andamento nos trabalhos da CPI. Foi feita a oitiva do senhor Carlos Bertelli. A íntegra desta reunião pode ser verificada na página oficial da Câmara de Vereadores no YouTube. Foi feita a leitura da ata 012 do requerimento feito pelo vice-prefeito Éder Piardi. O senhor Rudimar Vedana, qual foi intimado para prestar esclarecimentos na qualidade de depoente, naquela data enviou e-mail informando que estaria impossibilitado de comparecer a esta reunião por motivos pessoais. Também solicitou avaliação por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito a possibilidade do envio dos questionamentos por escrito. O vereador Ranieri Bosa opinou pelo indeferimento do pedido feito pelo senhor Rudimar, havendo concordância entre os demais vereadores. Onde, em nova data oportuna, o senhor Rudimar Vedana será convocado novamente para prestar seus esclarecimentos. Não houve requerimentos por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Após foi encerrada a reunião. A oitiva do senhor Carlos Bertelli está no anexo 1. Nada mais havendo, declaro encerrada esta ata. Peço a gentileza também, Aline, que faça a leitura do requerimento enviado pelo vereador Ranieri Bosa. Excelentíssimo presidente da Câmara, Valdemar Meribe de Chaves. Lagoa Vermelha, 2 de fevereiro de 2022. Senhor presidente, a bancada do Partido Democrático Trabalhista vem, por intermédio deste, informar que o representante da bancada da Comissão Parlamentar de Inquérito passa a ser, a partir de hoje, o vereador Juarez Antônio Lorenzon. Nesses termos, pede-se providências necessárias. Ranieri Berlato Bosa, líder da bancada do PDT. Recebido em 3/2/2022. Muito obrigado, servidora Aline. Dando sequência ao nosso rito de trabalho, peço que o senhor João César Vilarino se faça presente aqui na mesa. Pode ocupar o lugar onde está o senhor Josmar ali, faz favor. Senhor Vilarino, o senhor pode informar para nós o seu nome, por favor? César Vilarino. Pode repetir, faz favor? João César Vilarino. Obrigado. Senhor João César Vilarino, o senhor fica ciente que está sob juramento e que tem a obrigação de responder às indagações e dizer a verdade, mas tem o direito de permanecer em silêncio como expressão de prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, em questões que sua resposta possa produzir prova contra si mesmo, esclarecendo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito, por força do dispositivo do artigo 58, inciso 3º da Constituição Federal, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais em razão do que faltar com a verdade ou omitir fatos relevantes tipifica o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim, senhor. Senhor Vilarino, eu particularmente não tenho nenhuma pergunta a lhe fazer, tendo em vista que quem solicitou a sua presença foi o vereador Ranieri.
Logo de imediato ele está sendo substituído pelo vereador Juarez Orezon, no qual passa a palavra de imediato para fazer as suas devidas questionamentos. Oi. Boa tarde, presidente, Gabriel Vieira, Maninho. Boa tarde. Demais pessoas que se encontram na plateia. Nosso boa tarde ao Vilarino, temos conhecido de rua, somos colegas, somos professores. Vamos aos trabalhos, então. Bem, qual a função que você desempenhava na DEVA, Vilarino? Eu era gerente do Grupo ADEVA aqui em Lagoa Vermelha. E continua ainda? Sim, continuo trabalhando, porém hoje, com o afastamento dos trabalhos, a gente trabalha com uma reciclagem de lixo onde a gente faz compra de material. Para a DEVA? Pela ADEVA. O senhor tem uma boa relação com o proprietário da DEVA? Conhece? Da ADEVA, sim. Quando o senhor assumiu essa posição na DEVA, qual foi? O senhor tinha conhecimento do proprietário ou foi uma indicação do prefeito, do vice, de alguma força política para que o senhor assumisse esse cargo? Na verdade, no momento, existia o Gustavo Vilela, que era diretor da ADEVA, o qual ele trabalhou comigo em Caxias do Sul, na JK Ferreira, isso pode ser investigado, por algum tempo. E quando ele me encontrou aqui, eles estavam ali com essa licitação em andamento, e ele chegou até mim e disse que se caso eles ganhassem, que entrassem, gostaria que eu trabalhasse com ele, né? Aí foi quando a gente fechou, que a gente já se conhecia há algum tempo. E antes da DEVA, o senhor trabalhava onde? Eu trabalhava antes na Codesa. Na Codesa. E na Codesa, como que o senhor chegou até a Codesa? Com convite, indicação política do prefeito, alguma força política que convidou? Na verdade, quem quis me trazer para trabalhar na Codesa foi o Luiz Tadeu Fregulha, certo, que me conhecia e trabalhou comigo. Antes de trabalhar na DEVA, na Codesa, melhor, o senhor já trabalhava na prefeitura com algum cargo de confiança na administração? Foi indicado pelo prefeito ou por alguma agente político? Sim, eu trabalhei por alguns meses, acho que não chegou bem um ano, na Secretaria de Obras, aonde eu fui solicitado pelo Éder Dalmolin, que no momento da Terra Sul, que todo mundo conhece, no momento era o secretário de Obras lá. E na Codesa, qual é a sua influência lá? O senhor tinha algum poder de contratar, demitir pessoal? Ou como é que funciona? Não, na Codesa não. Na Codesa eu simplesmente era um supervisor, né? E quem era na época o presidente era o Oldengar Bertoldi, né? E eu era submissa a ele, né? E o senhor assumir a supervisão da DEVA, o senhor tinha esse poder de contratar e demitir funcionários? Até quando tinha o diretor, o Gustavo Vilela, não. Aí após que ele saiu, né, foi desligado do Grupo ADEVA, aí eu passei sim a exercer essa função. Eu selecionava um pessoal, tipo ali, quando eu precisava de uma pessoa, selecionava ali 5, 6, eu sempre gostei de recrutar isso, né, e fazia a seleção onde eu contratava uma pessoa que eu precisava. E nessa contratação tinha alguma indicação do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, para que o senhor desse uma oportunidade para esse pessoal, já que a função era função pública? Não, a mim da empresa? A mim não, a mim nunca foi feita indicação. Nessa relação da sua supervisão com a Codesa, o senhor fazia alguma reunião, tinha algum encontro, fazia alguma determinação de tarefas para esse pessoal que eram seus subordinados, contratados pelo senhor? Com o pessoal que trabalhava comigo, a gente tinha alguns tipos de reuniões, sim, mas na verdade que era ministrado pelo presidente, que era o Bertoldi na época, né? Eu era subordinado a ele, mas havia sim para determinar, né, os afazeres de cada um. E essa indicação o Bertoldi fazia ou era contigo mesmo? Para o pessoal de contratação? De contratação,
Não, de contratação não, porque na verdade ali o pessoal participava de um concurso, então não era contrato direto na época da Codesa, né? Certo. E nessa relação que o senhor teve com esses pessoal que trabalhava com o senhor, foi uma relação tranquila ou teve alguma rusga, um desentendimento com o pessoal? Teve alguma situação de atrito com os funcionários? Olha, que a gente lembre, assim, que possa frisar, não. Na verdade, sabe, quando a gente está no comando e tu quer fazer com que a coisa aconteça, você tem que ter o pulso firme e fazer com que venha a ser realizado, né? Então, de repente, pode existir que alguém não venha a gostar, assim, mas eu sempre fui bem comunicativo, flexível e maleável com o pessoal e me dou bem até hoje com todo mundo, né? Mas teve algum atrito? Não, assim que eu lembro, não, específico, não, acho que nenhum. O pessoal, após o atrito, fazer um registro contra o senhor, um BO e tal? Eu acredito que não, até porque nunca fui intimado a nada, né? Eu acho que não. Não tem registro nenhum? Acredito que não, nunca houve assim, agressão assim, não. Não agressão, mas depende até um tratamento meio agressivo, meio áspero e tal. Não teve nenhuma situação dessa que olha, que eu lembre não, em nenhuma situação mesmo. Não aconteceu. É. Na DEVA, como é que era a distribuição das funções e quantos funcionários tinha cada função? Por exemplo, na poda, quantos funcionários tinha? Na verdade, na poda, o que acontece? A gente pegava e flexibilizava que na poda sempre precisa bastante gente, né? Eu lembro que o contrato, acho que era menos pessoas, mas... Não, no contrato? Sim, do contrato eu não lembro, acho que era só um motorista, na verdade, e 2 pessoas, né? Do contrato. A gente flexibilizava porque precisava de mais para poder fazer o recolhimento. Tá, mas assim, tudo bem, quando tinha necessidade, o senhor deslocava o pessoal. Exatamente. Mas assim, contratualmente, quantos tinha na poda? Eu tinha na poda sempre trabalhando com 2 pessoas podando, 2 pessoas recolhendo. Então 4, né? Com 4 pessoas, mais o motorista, é claro, né? Na pintura dos cordões, quantos tinham efetivamente trabalhando? No Como? contrato? Total? É. Total, na época que nós trabalhávamos aqui, tu diz dos 2 contratos ou tu se refere só ao contrato da limpeza urbana? Limpeza urbana. Da limpeza urbana eu trabalhava com 11 funcionários, mais eu no caso. Normalmente era 12 funcionários. Distribuído nessas funções? Exatamente. Pintura de cordões, varrição, corte de grama. Isso. E os motoristas? Motorista. Né? 2 motoristas. Tá. Como é que o senhor organizava o trabalho, o cronograma desse pessoal para fazer essas atividades? Pintar cordão, varredura, poda, enfim, todas as funções que tinha no contrato. Como é que o senhor organizava eles? Normalmente o que acontece? Eu tinha tipo 3 pessoas trabalhando na avenida aqui de cima e 2 pessoas na avenida de baixo que eu deixava meio que fixo. Se apertava alguma coisa, porque eu tinha as avenidas e as travessas para serem executadas. Aí eu manejava um pouco para que aquilo viesse a acontecer, fazer um trabalho realmente bem feito. Tipo, na parte da pintura, por exemplo, eu trabalhava sempre com 2 pessoas na parte da pintura. Quando acontecia um dia, por exemplo, como hoje, que está chovendo, um dia chuvoso, eu não tinha como eu fazer a pintura. Então, como eu tinha uma metragem X para me apresentar, eu jogava esse pessoal um dia de hoje para dar uma ajudada no recolhimento de galhos. Após, quando eu limpava esse tempo, eu trazia o pessoal do recolhimento de galho a somar ali na pintura para que a gente viesse a executar a metragem, né? Tá. Especificamente na pintura, quantas ruas eram pintadas por dia, sendo que o contrato rezava que era 600 metros quadrados, linear? Na verdade, se eu lhe disser quantas ruas, né, eu estaria lhe falando uma inverdade, porque o que acontece? As ruas, elas têm tamanhos diferentes, quadra tem tamanho diferente, a gente cumpria os 600 metros, ou sempre um pouquinho mais, eu chegava até 800 metros às vezes, quando eu injetava uma pessoa a mais para fazer. Ou no sábado pela manhã, que a gente sempre trabalhou até às 11h30 da manhã, aí eu colocava 3 pessoas, 4, para que viesse suprir essa necessidade. E quem é que fazia essa fiscalização? Qual é o olho que estava lá nessas pinturas? Quem é que cuidava? Na verdade, no início de contrato ali, quem fazia era o Éder Piardi. Após, né, ali quando ele se candidatou, aí quem passou a fazer era o Dalvan, que ia fazer as medições
E esse tipo de serviço, né? Tinha relatório, tudo certinho? Sim, sempre teve, até tem tudo na prefeitura. Existe tá tudo, metragem, pinturas, parte fotográfica, relatório fotográfico, tudo a gente tem na prefeitura. Tinha fotografias? Tudo, exatamente. Não tinha medição com corda, não tinha? Na medição é medida com a fita. Até hoje eu tenho medição lá com fita, medida as partes de canteiros de dentro. Quando pegava uma rua bem comprida, era feita a medida com a caminhonete. Eu fazia a minha medida com a caminhonete, zerava, fazia a medida com a caminhonete, e o Dalvan fazia a medição dele, não sei se era com fita também, mas acho que era com a fita daí. E para quem, no fechar desse trabalho, para quem que o senhor prestava conta desse relatório, era entregue e recebido e assinado por quem o recebimento? Eu montava todo o relatório, sempre montei o relatório, mandava para o pessoal lá em Paraí, do nosso grupo ADEVA. O pessoal lá em Paraí revisava onde era encadernado esse relatório para ver se estava tudo ok, e após isso era entregado aqui embaixo na Secretaria do Meio Ambiente, onde pegava o recebido, no caso, na época do Éder era o Éder e após era o Dalvan, que então, pegava o recebido ali, né? Então nessa fiscalização era somente o senhor que fazia? Como? Na fiscalização, na metragem, medidas das ruas e... Por parte da empresa, por parte da prefeitura era o meio ambiente, responsável pelo meio ambiente. Mas esse pessoal assistia sua tiragem de metragem? Com certeza ele sempre comparecia. O que acontecia? Tipo, me ligavam, vem cá, tu tá na qual praça agora? Ia lá e fazia as medições ali, né, para fazer uma aferição mais completa. Né? E era frequente essa participação da fiscalização para ver se estava sendo feito o roçado, a pintura dos... Com certeza, sempre foi um trabalho bem efetivado. E o que acontece? Tipo, se hoje o cara não podia medir a metragem da pintura, no dia seguinte media os dois, ia lá e media tudo junto, tava lá a pintura nova, tudo, não tem, né? Não tinha drone para fazer esses controles? Como? Não tinha drone para fazer essas metragens? Não, eu nunca tive, eu particularmente não. Teve um depoente aqui que era feito, que fazia com drone a metragem das ruas. É fácil, acho que é fácil, o drone é fácil, né? Está em cima. Então, alguém falou aqui que era utilizado drone para... Quem sabe a prefeitura fizesse, da nossa parte, não, né? O senhor não tem conhecimento? Não, eu nunca fiz, Tá. Como a equipe de limpeza urbana e os materiais eram transportados no seu trabalho para trazer até o destino e voltar à origem do trabalho no fim da tarde? Como é que era feito o vai e vem? Tu diz o veículo, como que era transportado? Então, nós tínhamos uma caminhonete furgão, né? Eu também tenho ali até hoje, a gente tem uma Paraty, que era onde a gente coloca, tem os racks, a gente coloca em cima a parte das roçadeiras, e bem como eu tinha também uma caminhonetinha estrada, que era a caminhonete da empresa, a qual eu fazia os meus deslocamentos e as minhas fiscalizações, né? E essa Paraty é da empresa ou era sua? É da empresa, está ainda na empresa, está em nome da empresa, está ali comigo no pavilhão ainda, essa Paraty. E a van? Na verdade não era uma van, era um furgão. Era um furgão. Existia? Sim, ainda o Grupo ADEVA tem ela ainda, porém agora está no Paraí, né? Tá, mas no contrato da Lagoa, tem a van? Veio a van? O pessoal conhece a van aqui em Lagoa? O furgão sim, e as duas caminhonetes também. Tá, e o senhor acha que com 11 funcionários, mais ferramenta, claro que nem todos eram no mesmo momento, uma caminhonete estrada faria o deslocamento com segurança, não expondo os funcionários em cima de uma caminhonete? Não, já que o contrato diz que tem que ter uma van para proteção, dar um respeito e dignidade ao trabalhador? Não, de maneira alguma. Por isso que o que acontece, né? O pessoal da varreção, eles já saíam de lá de cima trabalhando, né? Já saíam trabalhando. Então, acho que não precisava eles se deslocar com veículo só para atravessar a BR-285. Então, eles já saíam de lá com os carrinhos trabalhando, o pessoal da varreção. Porém, o pessoal da pintura, se eles iam se deslocar, já deslocava com o caminhão. Deslocava com o caminhão furgão, o pessoal ali na cabine, né? Eu, quando levava 2 roçadores, por exemplo, eu pegava e colocava esses 2 roçadores nessa Paraty, eles iam com a Paraty, né? E com as roçadeiras em cima, que tem os racks lá, tudo com o suporte para as roçadeiras. Essa Paraty não consta no contrato? Olha, eu não tenho tanto conhecimento do contrato. Se eu lhe disser, digamos, eu não posso dizer em verdade, entende? Mas que nós tínhamos a Paraty, temos até hoje, era o veículo que a gente fazia esse tipo de coisa. A Paraty mais a estrada, mais o caminhão furgão.
Porque o que nós tínhamos recebido de denúncia era que, ao final das tardes, era um empoleiramento dos caminhões de pessoas expostas atrás, carregando material, carregando contêineres, carregando vassouras, etc. Não tinha a van, que era um ambiente mais protegido, né, para fazer esse deslocamento. Na verdade, o que acontece? Eu até daí é do meu desconhecimento, porque jamais eu deixaria alguém trepado em cima de caminhões, né? Mas assim, o que acontece? Os carrinhos, sim, os carrinhos eram colocados nesse caminhão furgão para deslocamento. Até porque se eu tivesse uma van, não tinha como eu carregar esse material, não tem nem como. A van ou ela vai os assentos do pessoal que vão se deslocar, ou ia ter que fazer um furgão para o carrinho, né? Então não tinha como, tinha 6 carrinhos direto trabalhando, não tem como, né? Mas o senhor presenciou várias vezes os caminhões transportando esse pessoal meio pendurado ali? Não, os caminhões não. O caminhão, digamos assim, para o pessoal ir pendurado só se fosse o caminhão de coleta de lixo, né? Porque o caminhão não tem nem como ir agarrado num furgão. Não existe isso. O furgão era para o deslocamento dos carrinhos, sim, das pinturas, sim, porque daí ali ia as latas de pintura, né? Mas para deslocar pessoal é inviável, né? Não tem nem como, né? Nós temos informações de que até no próprio caminhão da coleta tinha esse transporte do pessoal. Não, no caminhão da coleta, o caminhão da coleta é normal os coletores andar atrás ali, né? Não tem outro jeito, como que vai coletar, mas né? Mais do que o normal. Como? Mais do que o normal, mais que os coletores. Olha, eu acredito que não, porque trabalhava 3 coletores, né? 3 coletores mais o motorista, né? Não tinha como andar mais alguém ali, né? Tá. E em épocas de podas, os galhos, onde é que eram retirados? Sim, onde é que eram colocados depois da poda? O que acontece? Os galhos a gente tinha então um triturador, o qual foi acoplado nesse caminhão, ele vinha acoplado no caminhão, tá? Onde a gente começou e por alguns meses a gente fazia com esse triturador. O que veio acontecer? Na época o diretor era o Gustavo Vilela, tá? E devido a algumas também reclamações que existia, devido a essas árvores folhadas, né, que até tem algumas aqui na frente, né, eles diziam que aquele pólen, quando a gente serrava, a serragem, e daí depois quando a gente ia triturar, aquela poeira era até cancerígeno, nos falavam. Aí o que aconteceu? Descrevido por ele, que era o meu diretor, né, a gente optou e mandou para nós um triturador mais grande, que era acoplado num caminhão, a gente tem até hoje, esse triturador está lá na Deva agora, porque não tem por que ficar aqui, né, e aquele triturador pequeno foi levado embora, não sei se a Deva vendeu ou tem ainda, esse não é do meu conhecimento, né. Os galhos eram triturados após o corte no período do... No início, sim, era triturado aqui. Depois, quando veio o triturador grande, era triturado lá no local. Eu achei até muito estranho, porque nunca por parte de nenhum vereador me fez contato dizendo, poxa, Vilarino, posso ir lá ver, eu não posso, nunca, achei muito estranho, porque eu até no meu entender, eu acredito que o papel do parlamentar é ter esse acompanhamento, né? E nunca ninguém me mencionou, nunca ninguém me contatou para que fossem até lá. A gente tem vídeos disso, a gente tem as fotos do triturador triturando, os vídeos, né? É simples, é só puxar lá no Facebook LV, que está tudo lá. Mas nós fizemos visitas e não achamos nada lá. Nós temos algumas visitas, fomos lá com fotos e tal. Esses galhos, então o senhor disse que a princípio foi triturado aqui, era triturado aí por questão de segurança, passou a ser, não usar mais no caminhão? Triturado lá no local, passou a ser triturado lá no local onde que é a área licenciada, que eu acredito que é ainda até agora, né? Passou a ser triturado, porém o triturador não ficava lá, porque era perigoso até roubar, não tem uma casinha, não tem nada, então a gente levava, triturava, levava embora o triturador, voltava, triturava, levava embora. Tá, e existe esse triturador lá? Existe, esse triturador está no Grupo Adeva lá no Paraí. Tem documento que ele existe? Compra, uma Adeva adquiriu? Olha, documentação, como a empresa é grande, já é algo que não me pertence, mas eu digo assim, que até a semana passada eu vi esse triturador que eu disse no Grupo Adeva, e está no pátio do Grupo Adeva, e até para convidar todos os parlamentares que queiram ir até lá, né, fazer uma visita, conhecer o Grupo Adeva, o que é, se é uma empresa de verdade, uma empresa séria ou não, e poder olhar, né, visivelmente, daí não tem o que se dizer, né, o que contestar, né. O senhor não se opõe em fazer com que a gente peça para a comissão que nos traga a nota desse triturador, que era um fixo lá fora? Como? O senhor não se opõe de nós pedir pela comissão
de que nos traga a origem e a identificação desse triturador que nunca existiu lá em cima? Olha, esse triturador... Não, a pergunta é, o senhor libera nós para a comissão, presidente, Não, vereador. para nós pedir a documentação desse triturador fixo. Vereador, a questão do... Tá, na sequência eu faço o No indicativo. final a gente pode Beleza. deliberar. Mas do triturador, o vereador Ranieri já pediu. Já pediu? Já. Então tá, vamos Só uma aguardar. informação, já foi pedido, já está no ofício. Tá pedido, ótimo, eu não tinha esquecido, tá. Mas, só um momento, se tiver alguma dúvida, depois da CLI, a gente também pode informar tudo que a gente já tem também. Eu preciso, tá bastante documento atrasado, né? Não, A gente tá pediu, tudo em dia. mas não chegou até nós. Na verdade, só se ele não, o seu colega vereador Ranieri não retirou. Não, Mas ontem à tá- noite eu não tinha recebido. Ele não veio retirar, então, porque no grupo nosso já estava informado. Tá à disposição? Tava. Eu acho que ele não passou para o senhor, de repente. Não, nós estamos trabalhando 3 juntos. O que um fala, essa sequência tudo é meio definido entre nós dois. Bom, eu não Tudo sei, bem, houve uma falha. feito. Então, o senhor nos diz que tem um tirador fixo lá em cima, certo? Como é que esses galhos iam daqui para lá? Transportado no caminhão furgão, e até na época do acúmulo, quando dava acúmulo, nós colocávamos até um caminhão suporte para fazer isso. É outra coisa que a gente tem isso documentado, tem as fotos ali, é só pegar que vocês vão ver o caminhão fazendo esse tipo de trabalho. Esse caminhão fazia a compactação aqui na cidade, desses galhos, e para levar lá. A princípio a gente levava com caminhão furgão. Tá, mas compactado, Caminhão né? furgão. Não, o furgão não compacta, né? E outro caminhão não O furgão não compacta. Quando a gente não vencia, porque na época, por exemplo, da poda, a poda é intensa. Tu lembra como que ficava as ruas? É do conhecimento de todo lagoense, né? Então ficava muito cheia, muito lotada as ruas. O que que acontecia? A gente colocava mais um caminhão suporte, isso tem fotos, é documentado, tem tudo, né? No relatório fotográfico está ali, né? E até muitas vezes tu abrir lá no Facebook, tu vai ver os elogios e as fotos que o pessoal postava, até nos agradecendo e parabenizando pelo trabalho qual estava sendo feito, né? O senhor sabe qual é que era o destino da trituração lá? O destino da trituração? Olha, o destino... No contrato. O destino da trituração no contrato não é do meu conhecimento. É para ser usado nas praças, ordens comunitárias e tal. Só para conhecimento de quem está nos vendo aí, nos assistindo, nós não encontramos nem 1 metro cúbico de galhos triturados. Temos fotos aqui, vídeos feitos por nós. Onde até hoje, se fizeram ontem, não sei, aparece lá nesse local os fardos que deveriam ser triturados. Então, até onde eu sei que nós fomos lá, não existe triturador nenhum. Inclusive, parece que nem apareceu aqui esse triturador, esse fixo. Olha, isso é simples no caso de se ver, porque tu vai ver os vídeos do triturador ali no local trabalhando. E aqueles fardos que é lá? Como? Aqueles fardos que tem lá no depósito. Ah, mas isso você faz muito tempo, por isso que eu acho que eu não sei, né, não é, digamos, o meu conhecimento, mas eu acredito, assim, que um parlamentar deveria dele, no momento, atuar. Porque o que acontece? Quando eu penso que quando tu não atua no momento, hoje, dali 2 anos, fica difícil, tem todo o material que a Ecosul está colocando lá, por exemplo. Ou será que daqui 2 anos vão chamar a Ecosul para vistoriar? Eu acredito que teria que fazer no momento. Para mim, nunca, particularmente, me pediram para fazer esse acompanhamento. Não, essas fotos que nós temos é quando foi pedido a CPI. Até então a gente achava que estava sendo certo, fazendo de acordo com o contrato. Depois que abriu a CPI, que nós fomos ver o fato para nós ter argumento, que nós podemos estar levantando coisa aqui que para fazer teatro. Claro, não, verídico, eu também acredito. Vilarino, nesses 5 anos, o senhor fez imposto de renda, declarou imposto de renda, o seu capital melhorou, aumentou, ou não faz declaração de imposto de renda? Eu declaro imposto de renda. Tá. Possui algum imóveis, comprou nesse período, alguma empresa, não? Tu diz para a empresa? Não, para o senhor. Não, para mim eu Fruto do trabalho. Não, eu tenho a minha casa normal, que é de quando eu vim de Caxias do Sul e comprei, né? Tenho minha casa, meu veículo de passeio. E além da DEVA, o senhor tem outra atividade que o senhor domina e gerencia? Não. Carros, apartamentos, não, nada? Não tem.
falei em carro, o senhor não tem conhecimento de outra atividade que o senhor trabalha com relação à revenda de automóveis, comércio de automóveis, fixos ou soltos na rua? Não, eu até, digamos assim, coisa minha, claro, né? Eu até tinha uma casinha que eu acabei negociando, isso tem documentado, né? Onde entrou para mim uma caminhonete, eu acabei vendendo isso e recebendo 3 carros, né? Fiz negócio com gente séria, gente de fundamento, tudo isso passado por documento, nada mais, nada além disso, né? Esses bens são todos no seu nome? Como? Esses bens que o senhor relata estão todos no seu nome? Na verdade, hoje eu não tenho, porque é algo que eu já peguei e vendi, né? A gente também, vamos falar bem popular, a gente também é fraco, não tem condições também, né, de se manter assim, né? Nada fora do seu nome? Como? Nada de bens fora do seu nome? Não, fora do meu nome não. Não tem nem como, né? Certo. Esse lixo que foi triado nesse período, o senhor tem um percentual da venda desse lixo? Como? O lixo que foi triado aqui em Lagoa. Da triagem? É. Se eu tive um percentual? Sobre a... Jamais. Eu sou uma pessoa que fui fichado com salário a receber e nunca tive. E agora, nessa função que o senhor desempenha nessa empresa de coleta de reciclado, o senhor é funcionário? Eu sou funcionário. Continuo funcionário como eu era. E nessa situação, o senhor tem um percentual após a venda da coleta que o senhor compra e tal? Né? Não. A gente, digamos, recebe o salário e simplesmente cuido ali da atividade. Tudo que o senhor compra é da DEVA? Sim, o que eu compro é material para a DEVA. Exatamente. Já que o senhor me disse que não tem nada no seu nome, o senhor não se importa de nós passar uma relação para a CPI dos seus bens, seus imóveis, para nós deixar limpo? Não, pode passar, na verdade... Vereador, assim... só um momentinho, por gentileza. Na condição que o senhor Vilarino está aqui, ele não está como investigado, ele está na condição de testemunha daí. Só para ressaltar a informação. Não viabiliza que ele facilite, né? Ele não é investigado, ele está como testemunha. Bem, hoje a DEVA continua, né, trabalhando na comercialização dos reciclados. Quantas pessoas tem hoje sob seu comando? Hoje, trabalhando comigo ali, eu tenho 1, 2, 3 pessoas. 3 pessoas hoje. E qual é que é a relação do senhor com eles? É tudo com a DEVA ou tem temporários, informais? Não, tem carteira? É com a empresa, é com a DEVA. São pessoas que trabalham ali, fichados ali. E todos, não é que seja obrigado, mas todos que a gente vê na rua aí garimpando, que falam da DEVA, tem que entregar esse material para a DEVA. Não entendi a pergunta, vereador. Esses garis que estão pela rua aí, que falam que estão a serviço da DEVA e entregam na DEVA, eles têm a obrigação de entregar para vocês lá todo... Não, negativo, porque eu acredito assim, até a gente tem aqui uma prova viva, né, que é o nosso colega parlamentar aqui atrás, né, que a pessoa coletou. Para mim, o lixo, quando coloca, digamos, o reciclado na rua, ele deixa de ser do proprietário, ele não é de ninguém. E todo aquele que coletar, ele vende para quem ele quiser, na verdade. Ele vende para quem ele quer vender. Se o cara quer vender para mim, ele chega lá, eu compro. Se ele quer vender lá embaixo na compacta, ele vende lá. Se ele quer vender para o nosso colega Wilson, ele vende. Eu acho assim que ninguém é obrigado a nada, isso não existe, nem pode existir, né? E após a coleta e a entrega lá no depósito de vocês, você que faz o pagamento? Eu mesmo faço o pagamento. Tá. E você paga em espécie, paga em os documentos, deposita? Não, eu pago tudo em espécie. O que acontece? A gente tem uma balança digital, balancinha ferida pelo Inmetro. O cara chega lá, se ele tem 10 kg de PET, se ele tem 2 kg de papelão, pesado, o cara recebe na hora, né? Sempre o Rogério da DEVA me faz os depósitos para que eu tenha esse dinheiro, me manda um pouco de troco para mim conseguir conciliar isso, e a gente paga tudo no ato,
Então a Deva repassa para ti. Sim, exatamente, ele tem que me dar o dinheiro porque a empresa é dele, né? Senão eu não tenho como pagar, né? Então você faz a gestão do dinheiro da Deva. Desse dinheiro para o pagamento do material, sim, exatamente. Qual é que é mais ou menos o diário, mensal, assim, para... Olha, é muito relativo, porque a gente faz pouco tempo que a gente está trabalhando, é desde o dia 1º de julho, mas aquilo veio se estendendo, ele vem crescendo cada dia mais, graças a Deus, porque é aquilo que nos mantém aqui, né, e dá emprego para inúmeras pessoas, como dá emprego para mim também, né, e remunera muitas pessoas, mas normalmente, tipo assim, isso varia, tem dias, num dia às vezes que eu compro para R$1.000, como já aconteceu um dia de comprar até para 4.000, 3.000, entende, por dia. Eu acho isso bem significativo e acho bem importante para a nossa população. Isso dos catadores. Isso, exatamente, os catadores, né? Nada a ver com funcionários. Funcionários é final de mês, todo mundo tem a sua folha de pagamento direitinho, não tem nada a ver. Certo. Nesse período que a Deva estava sendo administrada por vocês, você recebeu alguma denúncia, alguma informação de que havia sido enterrado pneus, lâmpadas, eletrodomésticos em uma quantidade meia expressiva? Eu nunca recebi, eu particularmente nunca recebi isso, até porque a gente sempre teve um container lá dentro, também temos foto disso, né? Eu até acho até que deve ser do conhecimento até do vereador, acho que até o vereador nos visitou, eu lembro que a Márcia nos visitou na época, e tem fotos, tem relatos disso, tinha até gravação, né? Onde a gente tinha um container Rolon, que hoje nós não temos mais ali, porque esse container era colocado todos os eletros, a partir do momento que ele estava cheio, esse container, ele era levado até o Paraí, era deslocado até o Paraí, a partir do momento que a gente parou com isso, que não pertenceu mais a nós, a gente mandou esse container lá para o Paraí, onde que ele se encontra lá e fazendo outros puxos, né? Onde está o triturador também hoje? O triturador também está no Paraí. Tá, mas... Tá, tudo bem. No trabalho de pintura de cordões e faixas e tal, que era uma atribuição, o senhor retirava, era o senhor que retirava essas tintas, selador, da prefeitura para trabalhar? Na verdade, sempre a gente fazia, ou eu com a minha caminhonete buscava esse material, ou esse caminhão furgão buscava o material. A maioria dessas pinturas eram feitas com cal, né, pintura cal, né, e alguma coisinha que era feita com tinta, né, a maioria era cal, então era retirado os sacos de cal e mais o material que era agregado junto para dar liga, né, para a pintura. Isso na época da Codesa ou na época da Deva? Na época da Deva. Na época da Codesa eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa de pintura, né, nunca me envolvi, não era comigo, nunca me envolvi. E a retirada lá, quem é que fazia o controle para lhe entregar esse material, tintas e tal? Quem é que fazia, quem é que ele entregava e quem é que assinava para o senhor retirar? Normalmente ou era o Paulinho, que eles chamam, é Paulo, não sei o sobrenome dele agora, ou a Tassiane, os dois que trabalham lá, né, que prestam serviço público, né? E o senhor é responsável na retirada, o destino, o senhor que teria que dar? Com certeza, a gente sempre se responsabiliza por aquilo que faz, né? E o senhor acha que esse material retirado lá pelo senhor, ele representava a produtividade em cordões, faixas, etc., que pela proporção que o senhor retirava, ela rendia na rua para que a população não estivesse sempre reclamando que nunca pintava, o senhor acha que era condizente a retirada com a produção ou com a utilização? Não, o material sempre trazia uma rentabilidade, e até porque eu nunca tive assim reclamações, sabe? Como que a gente fazia? A gente pegava primeiro, fazia as ruas principais de cada bairro e depois a gente vinha fazendo todas as ramificações, tanto que a gente sempre atendeu todos os bairros, né? Claro que nem todo mundo vai se contentar, às vezes queria que a rua dele fosse feita primeiro do que a do outro, mas sempre tu tem que ter um princípio, isso não existe, mas todo mundo foi atendido com certeza. E essa tinta é utilizada só para os cordões ou pintava as faixas de segurança e tal? As faixas de segurança, na verdade, quem fazia as faixas de segurança era esse pessoal ali, acho que do João César ali, né?
que faziam. Nossas pinturas era pintura de meio fio mesmo e praças, né? Isso da Deva. Isso, era meio fios e praças. As faixas de segurança mesmo, quem fazia sempre foi o João César ali que fazia, né? E no tempo da Codesa, esse trabalho era mais ou menos semelhante? Na época da Codesa era semelhante, mas a gente não trabalhava muito com pintura não na época da Codesa, porque o que acontece? Já tinha um pessoal ali que trabalhavam e nunca se vencia o trabalho, porque tu sabe como que é o trabalho quando é diferente, que não é uma empresa privada, entende? Vamos dizer assim, mais lento. E a gente nunca vencia isso, né? Tanto que é visível, é algo bem visível, que eu acredito que a gente prestou um ótimo trabalho. A gente prestou um ótimo trabalho na época da Deva e nunca se tinha tanta reclamação assim, não. Mais um ano. E nesse período, o senhor conseguiu notar que houve uma cobertura total da cidade que recebeu essa pintura de cordões? Esse benefício, com certeza todos os bairros foram pintados. Todos os bairros. O senhor recebeu alguma notificação formal de algum fiscal do contrato sobre correção, melhoria? O pessoal lhe procurou por alguma denúncia, alguma situação que alguém lhe chamou e fez uma correção dentro da normalidade? Alguma coisinha, tipo assim, corriqueira, às vezes, né, que a pessoa, o cara passou lá, não podou a minha árvore, ficou para trás, coisinha assim, isso acontecia, é algo do dia a dia, porque o que acontece, eu sempre colocava isso sempre pro meu pessoal, passou na frente de uma casa onde o morador não está em casa, tem morador que não quer que podem a árvore dele, entende? Então, para que não viesse a criar esse tipo de atrito, deixa essa árvore para trás, depois a gente volta. Então, daqui a pouco, quando o cara chegava no final do dia, o cara via que a árvore dele não estava feito o corte, a poda, e eles acabavam pedindo, poxa, mas passou aqui, só não fez a minha. Então, isso existia, isso é normal, né, do dia a dia. Eu acho que o dia que não existir isso, daí fica complicado, né? E alguma notificação formal chegou até o senhor? Olha, que eu lembre assim, não lembro. Serviço? Não lembro, até porque faz tempo já, mas alguma coisinha de serviço, digamos assim, o Éder nos mandava alguma coisinha, Vilarino, isso aqui, o Dalvan, olha isso aqui, entende? Isso aí é normal, né? É tão normal que a gente não, né? Ser oficiado por esse tipo de coisa é normal, né? E nessas correções era o Éder e o Dalvan que ele não corrigia, mas ele apontava para melhoria, para o bem da população. Sim, sempre. Sempre o Éder e o Dalvan. Sempre, tipo assim, desde de um bairro, agora vamos pintar tal bairro, por favor, Vilarino, vamos pegar esse aqui, vamos fazer esse aqui, ó. Quanto ao Trevisan, o senhor recebeu alguma vez alguma ajuda dele, alguma bonificação, alguma situação em valores pelo seu serviço, ou a pedido, ou a reconhecimento? Se refere ao proprietário, ao Rogério? Não, eu recebia meu salário para trabalhar, eu acho que, né, tu estando recebendo em dia, tu tem mais é que prestar o serviço, né? Certo. Com relação ao Trevisan também, como ele não morava aqui, você era o responsável pelo gerenciamento da empresa, né? Algum momento foi ser solicitado o encaminhamento de algum documento, algum papel, enfim, algum volume para algum agente público, para o Éder, para o prefeito, para alguém? Mandou de lá, Larina, entregue lá para o cara tal. Não, olha, para mim nunca aconteceu, até porque não era meu ofício, né? Nunca aconteceu isso. Nunca. Mas pela consideração que o senhor tinha com o senhor, ele tinha com o senhor, ele não tinha essa confiança de lhe mandar alguma coisa? Não, a gente nunca teve esse conhecimento assim, nunca chegamos a isso, tanto que ele sempre pedia, vamos fazer o melhor para o Lagoa Vermelha, porque a gente pode trabalhar muito tempo. Sempre me cobrou muito isso, vamos fazer o melhor que a gente pode. E, né, cada cidade que a gente pega, vamos tentar fazer o melhor, ele sempre me cobrou isso, né? E a relação tua com o vice-prefeito Éder Piardi era frequente? Era assunto só de interesse da administração? Tinha uma relação além disso? Olha, na verdade era mais frequente na época que estava ele cuidando do nosso contrato, porque ele
tinha que cobrar, né? Ele tinha que cobrar. Até eu costumava dizer que às vezes ele era bastante chato, porque ele muitas coisinhas disse, poxa, mas Éder, aqui não, vamos fazer assim, vamos fazer certo, sempre cobrou muito isso, sabe? Sempre foi bem assíduo, né? E após, quando passou para o Dalvan, eu passei a me relacionar com o Dalvan, né? Não, porque no depoimento o vice-prefeito era meio inseguro nas posições que foi cobrado dele. Pois é, talvez, não sei. Então não era sempre pontual com o senhor. Não, com certeza comigo sempre foi. Eu costumava dizer que até era chato demais, sabe? Porque a gente, quando é cobrado, a gente às vezes não gosta muito, né? Mas ele cobrava para acertar ou para contemplar? Tudo, sempre cobrou muito. Eu lembro a época quando, digamos assim, até o aterro às vezes me chamava, me levava lá para o aterro, dar uma olhada, cara, conversa com o pessoal, que tivesse uma sacolinha fora, ele fazia a gente catar tudo, né? Para que o pessoal fosse lá, até nos ensinou uma espécie com espeto de catar todas as sacolinhas para limpar tudo que pudesse o aterro, para aumentar essa vida útil do nosso aterro, né? Meu presidente, fico satisfeito com a colocação do Vilarino e agradeço a atenção, Vilarino. Obrigado. Obrigado também, professor. Muito obrigado, vereador Juarez Lorenzon, pela contribuição na nossa CLI e dando... Senhor César Vilarino, o senhor deseja ir no banheiro? Quer tomar... Está tudo bem? Não, está tudo tranquilo. Quem deseja fazer um intervalo, podemos continuar. Podemos continuar, por mim tudo tranquilo. Então passo de imediato a palavra ao vereador relator Márcio Marques. Boa tarde, senhor João César Vilarino. Boa tarde, vereador. Eu sou o vereador Maninho, relator dessa CPI, prazer. Quando o senhor começou a trabalhar com a empresa Deva em Lagoa Vermelha? Que época que eu comecei? Isso. Na verdade, foi em 2017, né? Eu não sou muito de guardar datas, mas foi no início, quando a Deva pegou, né, ali esse serviço, eu já fui contatado pelo Gustavo Vilela, o qual me conhecia, para que eu viesse tocar esse tipo de serviço, né? O senhor já respondeu uns questionamentos do vereador Juarez, mas mesmo assim eu vou tomar de novo as minhas perguntas. Antes o senhor trabalhava para qual empresa? Desde o início, quando eu estava trabalhando, ou antes da Deva? Antes da Deva. Antes da Deva eu estava na Codesa. Até retificando para o vereador, eu falei 2017 e entendi mal. Achei que foi quando eu tivesse entrado trabalhar na Secretaria de Obras. Qual a sua função nas duas empresas? Quando eu trabalhava na Codesa, no caso, eu era um supervisor, né? Porque o gerente de serviço era o Bertoldi, né? Quando eu fui para a Deva, né, eu fui trabalhar e iniciei como supervisor. No momento que o diretor era o Gustavo Vilela, no momento que ele teve esse afastamento da empresa, eu passei a trabalhar, a gerenciar a todo o serviço daí, né? O senhor, tendo participado das duas empresas, observou mudanças nos trabalhos? Houve melhora ou piora nos serviços? Olha, eu acreditei que o nosso trabalho foi um trabalho com bem mais êxito, né? Tanto que, se você olhasse as travessas das avenidas, as pinturas que a gente nunca vencia na época da Codesa, eu achei muito melhor de se trabalhar e achei que a nossa cidade realmente recebeu muito mais, teve muito mais ganho com isso, porque a empresa privada você tem como trabalhar mais sério, entende? Até porque a pessoa não era concursada, se a pessoa não fizer, você troca essa pessoa, coloca um outro no lugar, né? Sabe se a reciclagem melhorou com a empresa Deva? A parte do nosso aterro sanitário, eu acredito que melhorou muito. Acredito que melhorou muito, porque até onde a gente sabia, né, lá da gestão anterior, quando antigamente lá no aterro sanitário era uma espécie de cooperativa, o que acontecia? O pessoal, eles pegavam e selecionavam, eu acredito, aquilo que era bom para eles, e aquilo que eles achavam que não tinha valia, que não remunerava, ia tudo para o aterro sanitário. Tanto que a gente conseguiu, depois a Deva veio a somar para que fosse conseguida a LO do aterro novamente, que o aterro estava se perdendo, né? Até se cogitava desse lixo ir todo embora daqui, né? E nada ser reciclado, nada ser triado. E a gente passou a triar todo esse lixo. Todo o lixo
era triado. Hoje eu não sei como que é, mas na nossa época tudo passava pela esteira. Sabe se o Éder Piardi efetuava fiscalização no aterro, com que frequência ele ia até o local? Na verdade, diretamente, eu quase que sempre que eu ia lá, até o óleo, que era eu que levava para as máquinas lá do aterro, para trator, para tudo, dificilmente não encontrava o Éder lá. O Éder sempre estava por lá, quase que sempre estava fiscalizando isso, né? Sabe se alguma vez foi descartado no aterro lixo de outros municípios? Olha, não é do meu conhecimento, nunca ouvi falar. Sabe se alguma vez houve descarte no aterro de material inapropriado como pilhas, eletrônicos, óleos, pneus? Da minha época, eu não só sei como garanto que esse material nunca foi para lá. Que esse material nunca foi para lá, até porque pneus nem se cogita, porque a gente nunca recebeu pneus, né? Nunca recebia no Ecoponto. E os demais materiais iam tudo para Paraí, né? Para depois dar o destino correto, né? Em que veículo as equipes de trabalhadores eram transportados? Aqui dentro da cidade, o nosso pessoal eram transportados com a Paraty, a qual eu falei, né? Quem ia, por exemplo, para a pintura já ia junto, já com o caminhão furgão, né? E algum que ia comigo, por exemplo, levar só uma pessoa roçar em tal lugar, para mim colocar um em cada praça, por exemplo, eu levava na minha caminhonete mesmo, né? Caminhonete que eu utilizava da empresa, né? Na estrada. Em que veículo eram transportadas as ferramentas? As ferramentas nos mesmos, né? Por exemplo, a Paraty em cima tem até hoje suporte que foi feito para colocar as roçadeiras, né? As roçadeiras, até as podadeiras eram colocadas em cima, né? E os carrinhos, quando transportado, botava no furgão, né? A quem da empresa Deva o senhor se reportava? A quem eu fazia contato com a empresa Deva, no caso de qualquer problema, isso? Isso. Sempre com o Rogério. Com que frequência o representante da empresa vinha até o município? Normalmente uma vez por semana, 2 vezes quando necessário. O senhor visitava a Secretaria da Agricultura com frequência? A Secretaria da Agricultura aqui eu só visitava quando, no caso, eu viria até aqui a trazer algum documento ou algum pedido que me faziam, que eu passasse a pegar, algo assim, aí eu frequentava. Como eram feitas as medições de roçada? As medições de roçado é o seguinte, como a gente já veio já da Codesa, a gente tinha todas as praças, as unidades de saúde, os colégios, né, as MEI. Então, digamos assim, a gente fazia tudo isso e essa medição, o município já tinha uma certa medição, o qual a gente tinha que cumprir mensal, né, um valor X sempre tinha que dar cobertura, o qual a gente sempre fez, sempre muito a mais, porque não tinha como. Na parte de verão, cresce muito, o mato cresce muito, quando necessário tem que fazer, não tem outra alternativa, né? Como eram feitas as medições de varreção? As medições de varreção, como que elas eram feitas? As medições eram as 2 avenidas sempre as 2 avenidas grandes, mais essa avenida aqui da Caixa, aqui a nível Castelano, e todas as travessas, desde lá da Unopar, todas as travessas que desligavam até a Presidente Vargas, né? E aqui na parte de baixo do Gomercindo Manente para cima, todas elas eram feitas. Isso mensalmente tinha que se manter, sempre foi feito. Como eram feitas as medições de pintura de meio fio? As pinturas de meio fio, como eu estava explicando, quando eu pegava uma rua reta, uma rua corrida, a gente até zerava a caminhonete e fazia. Ou uma espécie de fita, até tenho lá comigo até agora, de 50 metros, né, que era uma trena que a gente media. Isso por minha parte. Às vezes a gente fazia isso junto, né, com o Dalvan ali, ou com o Éder na época do Éder, né, e tinha a medição deles e a minha. Tinha que bater, sempre tinha que bater, né. Era o senhor que fazia as planilhas de controle para quem entregava? As planilhas de controle, aqui sim, eu sempre tive uma secretária que fazia tudo aqui o relatório, onde eu analisava, como antes já prestei meu depoimento, né, ao vereador, e esse material era mandava por e-mail lá para o Paraí, onde eles revisavam novamente, encadernavam, para depois ser entregue aqui no meio ambiente. Tinha muita rotatividade de pessoas no aterro? Trocas?
trocas de pessoas. Isso. Olha, normalmente às vezes se troca, algumas pessoas foi trocado várias pessoas, porque nem todo mundo se adequa, né? O pessoal não gosta muito de lidar com a sujeira, e quando a pessoa não te traz rendimento, você é obrigado a trocar, né? Era o senhor que efetuava a contratação de pessoal? Normalmente era eu que fazia aqui, após o Gustavo Vilela ter o desligamento. Antes era com ele. Alguma vez o senhor foi obrigado a contratar alguém por indicação política? Não, jamais. Para mim nunca foi designado. Alguma vez lhe disseram, essa pessoa tem que ser contratada porque o prefeito pediu? Não, negativa. Alguma vez o senhor presenciou algum fato estranho que lhe chamou a atenção e que queira nos contar? Não, acredito que não. Nada, eu acho estranho que eu tenha a contar, de repente relacionado a... Não saberia Se o explicar. senhor quiser contar, pode contar. Não, na verdade, assim, relacionado a esse tipo de coisa, não, nunca presenciei nada, até porque a nossa parte é parte de campo, eu vou dizer o quê? Não sei, a menos que o vereador tenha alguma coisa em específico a me pedir, aí se tiver no meu conhecimento, eu responderei com clareza. Senhor presidente, muito obrigado, senhor João César Vilarino, da minha parte era isso. Senhor César Vilarino, te agradeço pela participação na nossa oitiva aqui, tenho certeza que conseguiu tirar as dúvidas do vereador Juarez e do vereador Márcio Marques. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Obrigado minha parte também aos vereadores. A toda a população que nos acompanha pelo canal de transmissão do Facebook da Câmara de Vereadores, meus colegas vereadores, demais vereadores que nos acompanham, tive a informação que o senhor Rudimar Vedana está a caminho e que está um pouquinho atrasado, e que ele garantiu para nós que a partir das 16 horas ele já está disponível. Então agora, como é quase 3 horas, e para a gente não perder o restante do dia, e ele já está quase chegando, retomamos o nosso trabalho às 4 horas da tarde, de comum acordo todos os vereadores. Estipular um horário que até para o Viego precisa se programar, que tem que fazer uma transmissão nova também ali. De acordo, presidente. Então, retomamos o nosso trabalho da CLI hoje, a partir das 4 horas da tarde. Muito obrigado.